Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, estalou do céu um estrondo, como que um vento forte que vinha com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam. Então apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviu-se aquele estrondo, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque os ouvia falar na sua própria língua. E todos estavam atônitos e se admiravam, dizendo uns aos outros: Eis aí, pois, não são todos esses galileus? Como, pois, os ouvimos falar cada um na língua em que fomos criados? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia e na Capadócia, e no Ponto e na Ásia, na Frígia e na Panfilha, no Egito e nas partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? E todos atônitos fora de si, diziam uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão embriagados com vinho novo. Mas Pedro pôs-se de pé juntamente com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, ouvi e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós suspeitais, pois ainda estamos na 3ª hora do dia. Senão, que é isto que foi dito? Senão, que é isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e magnífico dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado da parte de Deus entre vós, com prodígios, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, pelas mãos de iníquos o matastes, crucificando-o, a quem Deus ressuscitou, soltando os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse enclausurado por ela. Porque Davi fala a respeito dele: Sempre vi o Senhor diante de mim, porque a minha destra está para que eu não seja abalado. Portanto, o meu coração se regozijou e a minha língua exultou. E, além disso, a minha carne repousará em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja os germes da corrupção. Fizeste-me conhecer as sendas da vida, e me encherás de regozijo na tua presença. Varões irmãos, seja-me permitido dizer-vos com liberdade a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas, sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um dos frutos dos seus lombos levantaria o Cristo, segundo a carne, e que ele assentar-se-ia no seu trono, então ele, prevendo isto, falou a respeito da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne veria a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, sendo exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido a promessa do Pai, derramou o Espírito Santo, este que agora vós vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi assunto aos céus, mas ele mesmo declarou: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo a esse mesmo Jesus, a quem vós haveis crucificado. Então, quando eles ouviram isto, sentiram-se compungidos em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Que devemos fazer, varões irmãos?
Então Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a vós pertence a promessa, e a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras testificava-lhes e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia agregaram-se cerca de 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os crentes viviam unidos e tinham todas as coisas em comum, pois vendiam as suas propriedades e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, em comum acordo, assiduamente, reuniam-se no templo e partiam o pão em casa. Comiam juntos o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e alcançando graça diante de todo o povo. E o Senhor ia agregando à igreja cada dia aqueles que haveriam de ser salvos.